Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre apraxia da fala. Você já ouviu falar sobre isso? Algum profissional da saúde deu o diagnóstico de apraxia da fala para o seu filho, para sua filha? Ou você desconfia de algo que o seu filho esteja apresentando voltado para a apraxia? Então esse vídeo é para você. Se esse vídeo é interessante, esse tema é interessante para você, você aproveita e clica lá no joinha e compartilha também com mais pessoas que você acredita que poderão ser ajudadas com esse vídeo. Aproveita também e se inscreve no meu canal, porque semanalmente eu posto diversos vídeos para ajudar mais e mais famílias, mais e mais crianças e adolescentes através das minhas dicas e orientações aos pais, com exercícios, com informações, para que pais informados e ajudados tenham crianças, filhos, filhas ajudadas também. Eu sou a Marcele Fassarella, fonoaudióloga há mais de 20 anos, atuando na transformação da fala, da linguagem oral e escrita de crianças e adolescentes. Vamos falar um pouquinho então sobre a apraxia. A apraxia da fala, ela é a nível central, certo? A nível cerebral. Por quê? A fala, ela depende de movimentos articulatórios, certo? Eu tô aqui falando e a minha língua, os meus lábios, dentes, bochechas, o palato, que é o céu da boca, se movimenta, tá? Dentre outros componentes, a minha laringe, né? Tem uma vibração ou não, dependendo do fonema que eu falo, enfim. A fala demanda de uma articulação e de diversos órgãos fonoarticulatórios se movimentando e se colocando em pontos articulatórios diferentes para que determinada palavra que eu queira falar seja emitida. Só que para a fala acontecer, antes nós pensamos em milésimos de segundos no que nós vamos falar. Então, o que eu estou falando aqui, eu processo muito rapidamente no meu pensamento e essa informação, então, é decodificada pelo cérebro e passada para os órgãos fonoarticulatórios para que eles se movimentem da forma adequada para expressar verbalmente o que eu quero falar. Então, se eu quero falar eu vou pensar que eu quero falar e o meu cérebro, então, vai mandar para cá. Tô falando de forma mais lúdica, tá, gente? Mais simples para vocês entenderem. E o meu cérebro, então, vai abrir a boca. Ok? E aí, se eu quero falar, então, abacaxi, eu vou pensar na palavra abacaxi. Muito provavelmente vai também aparecer essa imagem para mim no meu cérebro, né? Porque a gente pensa, fala a palavra, a gente pensa na imagem. E automaticamente o cérebro, como eu disse, em milésimos de segundo, vai jogar informação para os órgãos fonoarticulatórios e eu vou fazer abacaxi. Vocês conseguem perceber quantas coisas são trabalhadas nesse momento e estimuladas? Quantos movimentos diferentes eu fiz? Para cada sílaba, para cada som que eu emiti? Isso vem daqui, ok? Do cérebro. Quando a gente fala de uma criança com apraxia, ela tem a intenção de falar. Geralmente é uma criança que ela busca o outro, ela quer conversar, ela é sociável, ela quer falar, mas você percebe que ela entende tudo que fala, que é falado para ela, que ela entende tudo que ela quer expressar. Mas na hora que ela vai abrir a boquinha, que ela vai movimentar os órgãos fonoarticulatórios, ela não consegue fazer isso de forma clara e adequada para ser entendida. Então, por exemplo, eu tenho um paciente específico, eu já tive vários pacientes com apraxia, que alguns conseguiram alta, porque a gente chegou no nível máximo que aquele paciente poderia, né? Muito próximo do esperado. Outros ainda estão comigo, estão em processo, e eu tenho um paciente que entrou recente, por exemplo. E aí esse paciente, na hora que ele vai imitar as vogais comigo, ele não consegue fazer perfeito. Sai aí sai de novo. E sai. Aí o O e o U é a mesma coisa. Quer dizer, um simples O
não sai, por exemplo, nesse caso específico. Não significa que todas as crianças com apraxia vão ser assim. Quando a gente vai falar mamãe, não sai, eu tô trabalhando também essa emissão. É difícil, ok? Demanda de muito treino fonoaudiológico, que é o profissional que atua com essa criança. Demanda de muito treino, muita exercitação dos órgãos fonoarticulatórios e também de neurônios espelhos para serem ativados, para a imitação acontecer e favorecer essa imitação articulatória correta. Trabalhar muito a área motora do cérebro, a área motora da fala do cérebro, para que a criança consiga reproduzir, porque ela fala, mas ela tem uma dificuldade para falar. Você percebe claramente o esforço que a criança faz para falar. O bacana é que a gente consegue melhorar bem. Eu não gosto de falar que se tem cura ou não. O que a gente percebe é que ficar 100% igual, eu tô falando aqui de forma clara, na maioria das vezes isso não acontece. Tá? Eu não vou dizer que é nunca, porque a gente nunca pode dizer nunca, certo? Mas na grande maioria dos casos, a gente aproxima o máximo possível do facilitar a criança falar e ser entendida pelo outro. E esse máximo possível de João é diferente de Pedro, que é diferente de José, ok? Porque cada criança é uma e vai manifestar dificuldades diferentes, em fonemas diferentes naquela dificuldade, naquela apraxia. Então, há uma dificuldade a nível central de passar a informação para os órgãos fonoarticulatórios e eles, então, conseguirem se movimentar de forma correta para que a fala de determinada... a fala de qualquer palavra, né, seja feita de forma clara. E alguns fonemas vão ter um pouco mais de dificuldades na expressão verbal falada do que outros, isso depende de criança para criança, ok? Como eu disse durante o vídeo, quem atua com isso é o fonoaudiólogo. Mas o fonoaudiólogo não dá o diagnóstico sozinho. Quando a criança apresenta essas questões, ela vem para o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo tem a percepção do que está acontecendo, dá o diagnóstico, mas solicita também uma confirmação, esse é o certo, é o que eu faço, com um neuropediatra. E aí o neurologista infantil, o neuropediatra, vai avaliar e vai acordar ou não com a fono. Na maioria dos casos, todos os casos que eu enviei sempre bateu o diagnóstico. E aí então dá continuidade ao tratamento com um diagnóstico fechado pelo neurologista infantil e pelo fonoaudiólogo infantil. E aí então o trabalho é dado continuidade. A exercitação tem que ser muito mais intensa do que uma criança que só apresenta uma dificuldade articulatória para falar uma determinada letrinha, um determinado fonema ou alguns fonemas, tá? E isso a gente percebe muito claramente, porque a dificuldade articulatória é gritante numa criança com apraxia, é muito diferente de uma criança que não tem apraxia. Então, você vê a dificuldade de fazer os movimentos, sabe? Isso com muito treino. Então, a gente precisa, se para uma criança sem apraxia, mas com questões fonológicas, de fonemas, a gente precisa de uma sessão semanal ou 2 sessões semanais, com apraxia a gente vai precisar de mais. Todos os meus pacientes com apraxia fazem 3 sessões por semana. E alguns especificamente, que têm comorbidades associadas, fazem de 4 a 5 sessões por semana. Por quê? Porque a repetição daquele estímulo favorece que o cérebro arquive mais rapidamente na memória operacional aquela aprendizagem, ou seja, memorize mais rápido aquela movimentação para a criança acelerar esse processo de conseguir pelo menos ser entendida pelo outro, né? De conseguir expressar o que ela quer, mesmo que ela fale com um pouco de dificuldade, um pouco mais arrastado, mas que não fique de uma forma que as pessoas não entendam. As pessoas entendam e aí depois a gente começa a acelerar essa fala um pouquinho mais para ficar mais próxima do correto. Quando eu disse que todos os meus pacientes fazem 3 sessões por semana, é por conta dessa questão. E quando eu falei dos que têm comorbidades associadas, ou seja, é muito possível, não é difícil da gente encontrar crianças com autismo e apraxia,
A apraxia, ela não precisa, não necessariamente ela vem com comorbidades, ok? Eu tenho crianças que têm somente apraxia, mas ela pode vir com comorbidades, ou seja, vir com o autismo, por exemplo, ou com outra comorbidade associada, ok? Com outra patologia, com outro transtorno. Aqui no consultório, quando vem um paciente com apraxia e alguma comorbidade, na sua maioria aqui é o autismo com apraxia. Mas eu também tenho pacientes que só têm apraxia. Então, eu tenho pacientes que só têm apraxia e tenho pacientes de apraxia com comorbidade. E essa comorbidade aqui é o autismo. Isso é bem comum de acontecer. O autismo com a apraxia. Quando a apraxia vem com a criança com alguma comorbidade, ser o autismo, tá? E aí, nesse caso, como eu não tenho que trabalhar somente a apraxia, eu preciso também trabalhar outras questões de linguagem social, de comportamentos pré-requisitos de fala, dentre outras coisas da criança com o autismo e apraxia. Então, são crianças que eu vejo 4 a 5 vezes por semana. Mas eu tô pontuando isso aqui porque precisa ficar bem claro que uma criança com apraxia, ela não pode ir uma vez só na fono. Quando ela vai 2, não tá bom, tá razoável. Ela precisa ter mais treino porque ela demanda mais exercícios para essa articulação, para trazer essa informação daqui para cá de forma mais rápida, ensinar como movimentar, e ela precisa, essa criança, então, de muito mais treino do que uma criança que tem apenas desvio fonológico, que é a troca de fonemas ou omissão de fonemas. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Aproveita mais uma vez, vou reforçar, clica no sininho, se inscreve no canal para você acompanhar meus vídeos semanais, sempre mais de 1, mais de 2 vídeos por semana, ok? Vídeos longos e vídeos curtinhos, mas sempre mais de 1 vídeo você vai receber com informações importantes sobre o desenvolvimento da fala e da linguagem num todo de crianças e adolescentes. Tchau, tchau!